Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos na internet, estamos aqui no canal do YouTube, @ItatiaiaAgro, no Instagram, @ItatiaiaAgro também. E hoje, para falar sobre sucessão familiar no campo, eu estou recebendo o Wilson Luiz da Silva, o Wilson da FETAENG, presidente da FETAENG, está aqui comigo para a gente conversar sobre esse assunto. Wilson, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Papo Agro. Obrigado, Fabiano. O prazer é meu e agradeço aí as ondas da Itatiaia, da gente estar levando um pouco a voz do nosso homem, da nossa mulher do campo. Ô Wilson, até para a gente começar o nosso papo aqui no rádio, a gente tem aquela rapidez, agilidade do rádio, aqui a gente está no YouTube com um pouquinho mais de tempo. A FETAENG, conta para quem não conhece, quem está ligando aqui, fala assim, quem é a representatividade da FETAENG? Que faz, há quanto tempo existe essa FETAENG? Na verdade, a FETAENG é uma sigla, né, que é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais. A FETAENG está caminhando agora para 60 anos de luta, de história, de tradição, né, de batalha e de conquista também. Então ela representa aí o homem, a mulher do campo, o jovem, o nosso pessoal da terceira idade, defende aí o trabalhador assalariado e, sobretudo, os nossos agricultores e agricultoras familiares. Ainda temos uma bandeira muito forte, que é a nossa luta, que é a bandeira da reforma agrária. Né? Nós temos muitos assentamentos em Minas Gerais que estão até consolidados, produzindo, gerando emprego e renda, que foi luta histórica da nossa federação. Wilson, sucessão familiar é um assunto complexo para a gente pensar a longo prazo, né? Porque a gente tem uma sociedade se envelhecendo. Aliás, é uma característica, né? Se a gente pegar as nossas famílias, né? A minha mãe teve 12 irmãos, eu tive 2, a minha filha só tem ela. Ou seja, a minha história já é a escadinha que a gente conta da vida. As pessoas estão tendo menos filhos. A gente tem uma tendência de ter, a partir de 2030, mais idosos do que jovens, e nisso a gente tem uma dificuldade da sucessão familiar no campo, né? A sucessão familiar, Fabiano, a mesma sucessão rural que a gente tanto debate, é essa nossa preocupação. Se todo jovem sair do campo, ficar só as pessoas idosas, evidentemente que as pessoas idosas, ela vai, com o tempo, vai passando, vai embora, né? Não fica mais aqui. Chega o dia da nossa validade, tchau. Eu digo para você isso porque eu sou de uma comunidade rural que nós tínhamos quase 400 famílias, né? Hoje, nós não temos mais 120 famílias. O pessoal saiu. O que o pessoal faz é voltar ao final de semana para casa do pai, para tomar um cafezinho, né, um biscoito, aquela coisa caseira da roça, né? A nossa grande discussão da federação, como eu coloquei agora há pouco, a nossa preocupação com a sucessão rural, é sobretudo que a gente cobra dos governos, seja municipal, estadual e federal, as políticas públicas. Não basta ter para o jovem meio rural um posto de trabalho. Ele precisa sim ter um posto de trabalho, ele precisa ter qualidade de vida, ele precisa de educação, escola, né? E quando vem a nucleação do ensino, para nós foi uma tragédia. Fecharam muitas escolas no meio rural, levando as pessoas para o perímetro urbano. Aí nós temos o lazer, cultura e, sobretudo, que foi a chamada, é a conectividade. Nós temos muitos interiores de Minas e do Brasil, rincões por aí, né, grotas, e que não tem nenhum tipo de conectividade. Essa está sendo hoje uma das maiores para a gente conseguir fazer com que o jovem ainda continue permanecendo no campo e trabalhando aquele empreendimento do pai, da mãe, do avô que está ali. Por outro lado, a gente tem visto agora oportunidades no campo para tecnologia, para, de certa forma, quebrando um pouco mais de paradigmas no que diz respeito à participação da pessoa que trabalha no campo, né? Não necessariamente é o cara que vai fazer a colheita ou que vai fazer a plantação, e às vezes é o cara que vai monitorar ali por um drone ou vai fazer um sistema de irrigação em que há tecnologia. Isso pode ser um atrativo para o jovem também continuar no campo ou mesmo voltar para o campo? Fabiano, com certeza, 99,99% é. Você não vê, é muito difícil você encontrar um idoso operando um drone. Na minha comunidade, outro dia, estava lá meu irmão falando, ele pulverizando e tal. Quem estava operando? Jovem.
essas questões tecnológicas, a juventude, ela gosta mais. O idoso já fica mais na outra questão, isso é ligado. Na medida que você leve para o campo a conectividade, a tecnologia, a pesquisa, isso é fundamental. Mas eu queria acrescentar para você uma coisa aqui, não estou falando mal de governo, de nenhuma instituição, muito pelo contrário. É pauta da FETAENG, desde que eu entrei na FETAENG, né? Nós precisamos de assistência técnica. Como nós lutamos pela permanência de ter uma instituição forte como a Emater. Teve um governo em Minas que ele tentou acabar com a Emater. A FETAENG, ela colocou a cara a tapa, nós colocamos em Belo Horizonte, na frente do Palácio da Liberdade, mais de 5 mil agricultores e agricultoras em luta da defesa da Emater. Nós precisamos, às vezes para nós, a pesquisa, a assistência técnica, esses meios é mais importante do que o crédito, que é o dinheiro. Porque se eu tenho dinheiro, mas eu não tenho pesquisa, assistência técnica, eu não sei como eu vou desenvolver a minha propriedade. Então eu tenho dito isso, né? Eu falo porque eu também sou agricultor, eu sou agricultor familiar. O que eu estou falando aqui, eu dou testemunho. Então hoje a juventude, ela precisa, sobretudo, essa questão tecnológica, ela é muito importante na nossa vida e que chega no nosso meio rural. Ô, presidente, quero te agradecer a presença aqui, da gente poder falar um pouquinho da sucessão familiar no campo. Agora eu quero terminar perguntando para você um ponto importante do que a gente tem destacado, a gente conversava lá fora, sobre a saúde mental do produtor rural, né? A gente está fazendo uma série de entrevistas, fazendo uma reportagem, e eu queria muito, o senhor como um órgão que representa o agricultor familiar, o agricultor de uma forma geral, um dado que chama a atenção da Organização Mundial de Saúde: 35% dos trabalhadores do campo tiveram ou têm algum distúrbio mental, como depressão, ansiedade, algum problema mental, algum sofrimento mental. Qual que é a opinião do senhor em relação a isso? Qual que é a visão da FETAENG em relação a esse problema que acaba sendo crônico, né? Olha, Fabiano, isso é uma questão de política pública, né? Saúde pública do Estado como um todo. Mas eu tenho que diferenciar a qualidade de vida de um agricultor familiar para um trabalhador rural assalariado, aquele que vende a sua força de trabalho. Por exemplo, eu tenho que estar aí todo dia para trabalhar na sua propriedade, ou na sua fazenda, ou na sua empresa. Então, esse dado que você traz aqui, ele é muito focado e é uma preocupação constante nossa. Nós temos denunciado isso, às vezes porque algumas atividades, a carga que é colocada ao esforço daquele trabalhador. Eu estava participando esse dia de um debate do o catador de laranja. Ele é submetido a um trabalho muito forte. Ficar com aquela sacola pendurada ali, carregando o dia inteiro, e ele, para tirar uma certa jornada, ele tem que ter um esforço muito grande. Então, essa questão da saúde mental, psicológica, ela está muito ligada ao trabalhador rural ou à trabalhadora rural, o assalariado. Aquele que não é agricultor familiar, que não tem um pedaço de terra, é aquele que tem que vender sua força de trabalho todo dia. E muitas das vezes, esse trabalhador, ele nem mora no meio rural, ele mora na periferia de uma cidade pequena, média, e ele é levado todo dia. Então, é uma preocupação constante, está na nossa pauta também de discussão. Mas só que a gente discute isso aí com os governos, com o Ministério do Trabalho, órgão competente, fiscalização. Tanto o que eu vou falar aqui foi dado, foi muito feio para Minas Gerais, o estado que liderou o ranking de trabalho análogo à escravidão, né? Isso é triste. No pleno século XXI, com tanta tecnologia, a gente ainda encontrar trabalhadores trabalhando numa condição desumana, não ter um local para alimentar direito, para dormir direito, enfim, para ter uma dignidade, uma vida. Isso leva um trabalhador que sai de uma região para outra, ou de outra região do Brasil, todas essas consequências de uma questão psicológica, todo esse efeito, então, é pela questão, eu diria, pelo o esforço que é colocado a ele no trabalho do dia a dia. Mas isso não acontece na agricultura familiar. Pode ter, não vou falar que não tem, né? Tudo tem. Mas na agricultura familiar, quando você pega um agricultor familiar, aquele conjunto familiar, a qualidade de vida é uma. Ele tem sua casa, tem sua propriedade, com todas, pode estar faltando essas políticas públicas que eu coloquei, mas quando você vai para o trabalhador rural, o assalariado, as coisas mudam. A gente conversou, inclusive, com um agricultor familiar,
e que aí vem a minha última pergunta. Produtor de leite que relatou para a gente o quanto que a pressão do dia a dia, o leite, o senhor sabe muito bem, né? Sim. Como tem sofrido nos últimos anos, né? Essa coisa do leite do exterior que chega aqui mais barato. E aí o produtor de leite falou, Fabiano, esse produtor falou comigo, de tanta pressão eu não aguentei, tive que procurar até uma ajuda médica, porque eu entrei no estado depressivo pela essa questão da pressão. O trabalhador de uma empresa, de uma fazenda, ele tem ali as suas horas de trabalho e tudo mais. Mas o agricultor familiar, ele tem talvez um adereço, que é o de ter que vender o próprio caminho, ter que ter caminhos para empreender. Essa pressão também faz com que esse trabalhador esteja aí inerente também a essa pressão mental, essa pressão psicológica? Pode ter, e tem. Agora tem um ditado, né, Fabiano? Uma andorinha sozinha não faz verão. Nós trabalhamos muito a questão da agricultura familiar na organização da produção, do associativismo, porque é unido. E aí hoje não compensa. Por exemplo, eu falo porque meu pai e eu já mexi com isso, não mexo com leite. Leite quem ganha é só o laticínio, a cooperativa. O que produz leite não ganha. E leite é uma escravidão. Você não tem férias, você não tem dia santo, você não tem feriado. É 365 dias por ano de trabalho, com sol ou com chuva. É uma realidade. É por isso que nós trabalhamos muito na questão da organização da produção, dos agricultores familiares, de não estar vendendo, nós se organizar para fazer um queijo, fazer uma mussarela, fazer um iogurte, aí que você começa a ganhar, aí você começa a mudar a qualidade de vida. Eu posso te apresentar um outro momento para você, algumas cooperativas que era trabalhador sem terra. Hoje os caras estão lá bem, por quê? Eles estão pegando a matéria-prima e transformando e não deixando ele já conquistar, principalmente no queijo. Esses queijos que são premiados não é de grande produtor, não, é de pequenos produtores. Eu vi um depoimento aqui na Serra da Canastra de um agricultor com 10 vacas. Ele estudou todos os filhos seus na sua na faculdade. E os filhos fez faculdade e voltou para a roça com o pai. E ele tem um queijo premiado. Então é isso, seja o queijo, seja qualquer coisa do derivado do queijo, da mandioca, seus derivados, enfim. É isso, é agregar valor. Então nós temos que organizar. Se você for lá no exterior, na França, na Itália, na Espanha, eles trabalham muito a organização da produção. Mas precisa do Estado ajudar também. Precisa de assistência técnica, precisa de pesquisa, precisa conhecer o mercado, porque não adianta eu produzir queijo, café ou qualquer produto aí, eu não tiver mercado para escoar, eu vou morrer na praia. Nada e morro na praia. Muito obrigado, viu, presidente, pela presença aqui. Volte sempre. Eu que agradeço e estou à disposição. Né? Agora é importante, Fabiano, que quem está na cidade, né? Eu até brinquei agora há pouco com a Samanta, né? Aqui, tem às vezes aquele que nunca pôs o pé na roça, somente a criança, perguntar para ele da onde que vem o leite, é perigoso ele falar que vem da caixinha, né? E não vem, a dona Vaquinha que produz o leite. Pois é, e tem muita gente trabalhando para isso acontecer. Um abraço para nossa colega Samanta, aqui da Itatiaia. Wilson Luiz da Silva, Wilson da Fetaem, que participou aqui com a gente aqui do nosso Papo Agro. E você acompanha o Itatiaia Agro no rádio e em todas as plataformas da rádio mais ouvida do Brasil. Valeu!